Estou de volta, hoje com o tema Quando uma criança morde. Na verdade, hoje nós vamos discutir a questão da fase oral e a agressividade infantil. Eu escolhi esse tema frente à pergunta de uma de minhas estudantes, que é professora das séries iniciais, professora, que lida com crianças bem pequenas, e ela me perguntava como lidar com uma criança que morde os coleguinhas, ataca, com mordeduras fortes, outros coleguinhas. Vejam que não é um caso isolado, Eu já ouvi mais de uma vez essa reclamação de que crianças no pré, crianças que estão sendo cuidadas pelas instituições, às vezes são muito agressivas. E algumas dessas crianças usam privilegiadamente a boca, o ato de morder os coleguinhas. Isso é muito importante de ser debatido até a partir da luz da psicanálise, à luz da teoria psicanalítica. Quando Freud iniciou os seus estudos, ele iniciou exatamente falando sobre as fases de maturação. O que são essas fases de maturação? As fases do desenvolvimento inicial. Como o bebê ia lentamente entrando no mundo. Como ele passava a ter relações objetais, relações com o entorno. E Freud, dentro de suas teorizações, fala inicialmente de uma fase oral. Essa fase oral é a fase onde a boca, como órgão maior de sensibilidade, é o centro do contato entre o bebê e a realidade. A fase oral, ela tem início entre o terceiro, sexto mês e se estende até próximo ao segundo ano de idade. Então vejam que é uma fase longa, onde a criança está conhecendo o mundo a partir da boca. Ela está tendo relação com a exterioridade a partir da interioridade de seus dentes, da sua boca. Daí então entender que a fase oral é uma fase muito importante para o desenvolvimento normal. Além do fator psíquico, além do fator da montagem do eu, existem também fatores fisiológicos, orgânicos. É nesse primeiro momento que a criança começa a investigar, experimentar o mundo e colocar tudo que pode na sua boquinha. Esse fato de colocar coisas externas na boca tem um valor até de reforço do sistema imunológico. Por quê? Porque o corpo passa a reconhecer germes, coisas que podem prejudicar o organismo, e à medida que o corpo reage, se protegendo da sujidade, dos germes, de bactérias, a criança lentamente reforça o sistema imunológico. Então, ao contrário de ser uma coisa negativa, a investigação que ele faz a partir da boca é vital até para reforçar algumas defesas fisiológicas. Além disso, a criança desenvolve o paladar exatamente colocando coisas na boca. Ela vai gradativamente, lentamente, percebendo aquilo que é agradável, aquilo que é desagradável, aquilo que é doce, aquilo que é azedo. Ou seja, até mesmo o seu paladar é fixado dentro dessa fase importante. Agora,
além desses aspectos fisiológicos, concretos, existe também os elementos subjetivos. É aí que entra a psicanálise, né? É exatamente a partir da boca que a criança vai fazer as primeiras interiorizações. Ele vai introjetar, como nós chamamos, né? A partir da boca. Ele vai colocar aquilo que está fora, dentro, a partir da boca. É só observar uma criança bem pequena, né? Como ela tenta colocar, às vezes, o cabelo da mãe, né? Na boca, tenta colocar até o próprio pezinho. Provavelmente, aqueles que cuidaram de bebês, aqueles que tiveram filhos, já se depararam com aquela cena, né? Risível, da criança se contorcendo para colocar o pezinho na boca. Ela coloca os dedos e às vezes ensaia colocar o punho inteiro na boca, né? Ou seja, percebam que é muito importante para a investigação, né, mental esse tipo de intercâmbio bucal, essa relação entre a boca e os objetos, a boca e a realidade externa. Só que, à medida que a criança vai se desenvolvendo e os dentes começam a crescer, ela vai lentamente fazendo com que os seus exercícios bucais comecem a, de uma forma ambígua, né, se relacionar com a mastigação. Ao mastigar, ela sente prazer e, ao mesmo tempo, destrói o objeto. Percebe que os seus dentes são usados agora para cortar, para destruir, para mastigar, né, aquelas coisas que ela ingere, normalmente alimentos. Vejam, né, que isso vai ligar os dentes logo à agressividade. Não só à agressividade, mas também ao prazer. Eu quero que vocês entendam bem nesse vídeo, né, que quando nós falamos da dentição, do fato da criança morder, às vezes atacar amiguinhos, né, não significa que ela esteja exteriorizando só a agressividade. Ela pode, com isso, estar chamando a atenção. Ela pode reivindicar, né, o lugar de centro, ser o centro das atenções. Isso é muito típico. Nesse sentido, tecnicamente, dizemos que essas mordeduras são aspectos do narcisismo primitivo. A criança com unhas e dentes, né, tenta ser o centro, tenta ser a coisa mais importante no ambiente. Então o fato de agredir, de morder, é uma maneira de preservar o seu território narcísico, de afastar os seus inimigos, de se assegurar que a atenção é toda voltada para o seu ser. Mas é importante destacar que isso não perdura por muito tempo. Essa é a melhor notícia, né? Depois do terceiro, quarto ano, é normal que essa agressividade bucal passe a declinar, a diminuir. Por quê? Isso coincide com o início do letramento, com o controle de certos rudimentos linguísticos. A boca não é usada só para comer, a boca não é usada só para mamar. Ela logo aprenderá que a partir da boca ela irá falar, ela irá transformar aquilo que é incompreensivo, aquilo que é angustiante, em algo, né, que será entendido pelo outro. Então esse aspecto, né, do sujeito falante é algo que transforma a oralidade em um elemento importante para a socialização. A boca é aquilo que dará condição da pessoa também ser reconhecida como
identidade própria, a ideia de balbuciar o nome próprio, o nome de pessoas queridas, de falar sobre as suas dores, todos os seus estados internos através da linguagem, vai sublimar, vai transformar uma parte daquela agressividade primitiva em algo sublimado socialmente, em algo possível de se transformar em comunicação. Veja que até o termo comunicação começa pelo prefixo comum, ou seja, à medida que ela fala, ela se torna um ser comum, ela entra dentro do lugar comum da sociedade. Isso será vital para ela abrandar parte dessa chamada agressividade natural, dessa agressividade instintual. Só que em alguns casos parece que isso falha, até frente à reclamação da minha amiga e estudante, que disse que uma criança já grandinha, né, ataca todos os outros. Parece não ter conseguido sublimar. Isso pode ocorrer. Por quê? Porque a sublimação depende dos agentes sublimadores. É importante destacar que a sublimação ela não ocorrerá sozinha, ela é orientada. Por isso, quando a criança pequena, ainda o bebezinho, começa a morder, começa a ferir os adultos do seu entorno, logo a mãe diz: não, não, bebê, não, dói, machuca. Ela começa a nominar, transformar aquele afeto bruto em um nome. E eu costumo brincar com os meus alunos num trocadilho dizendo que quem nomina, domina. Por quê? Porque a nominação é a ordem do domínio social. À medida que a criança controle, por exemplo, o nome de um adulto, basta ela pronunciá-lo e o adulto se volta para ela. Então ela percebe que a linguagem ela é muito eficaz para fazer com que ela tenha atenção, que ela seja atendida. Quando uma criança maior, uma criança de mais de 3, 4, 5 anos, continua a morder de uma forma agressiva, feroz, é provável que estejamos diante da falha dessa sublimação, da falha dessa nominação. O que está ocorrendo é que a criança não consegue transformar os aspectos agressivos em aspectos criativos ligados à linguagem. Há uma falha. Isso ocorre, como eu disse há pouco, por causa da falha ambiental. Eu até comentando com essa amiga, né, que fez a pergunta, eu perguntei sobre os pais e foi quase que direto a informação de que os pais enfrentam certa dificuldade na educação. Os pais nem sempre estão presentes. Os pais trabalham, tanto a mãe como o pai trabalham fora. Isso é um aspecto muito ligado à modernidade, né? Alguns pais, entendam que eu não estou fazendo um juízo, eu apenas estou avaliando o que acontece. Numa sociedade consumista, capitalista como a nossa, os pais não podem ficar em casa cuidando da criança. A mãe já não tem mais aquele papel passivo, né, da dona de casa. Ela precisa ir trabalhar, ela está no mercado de trabalho. E é lógico que isso tem um aspecto bom, mas também tem o seu aspecto negativo. Há mães que ficam muito ausentes, as crianças ficam praticamente sozinhas, né? Ou sobre a custódia de pessoas que não têm muito interesse, ou é levado para uma instituição, né? Pode ser cuidada por uma babá, ou pode ser colocada numa instituição. Num sentido até normal,
é comum que a criança logo ingresse às portas das instituições. E essa institucionalização pode se transformar num problema. Por quê? Como a criança não foi levada a sublimar a sua agressividade oral, ela acaba por exteriorizar tudo aquilo que houve como falha no lar. Ela continua a usar a boca para chamar atenção, continua a usar a boca para dizer, né, que ela que manda, ela que deve ser o centro. E quanto mais a criança sofreu desamparo, maior será a possibilidade de existir um retardo da fase oral. Como eu disse, lá pelos 2 anos, existe um declínio, né, a transição de uma fase para outra. Mas neste caso, há aí algo que pode perdurar por mais tempo. Há crianças que podem ficar com 3, 4 anos, né, ainda na fase oral, preso a alguns aspectos, pelo menos, né, da fase oral. E isso, dentro da instituição, pode ser bem complicado. Por quê? Porque a instituição tem limites. A instituição é burocrática, ela trabalha, né, sobre a égide da racionalidade. O professor não tem, né, a obrigação de ser um ser afetivo, emocional. Não que não seja, né? Grande parte dos professores são professores amorosos. Mas mesmo esses professores amorosos têm certos limites. E a criança, né, às vezes, ela é muito impulsiva, continua muito impulsiva. O que o professor pode fazer é tentar ajudar nessa nominação, fazer com que a criança comece a dar nome às coisas, fale de seus estados afetivos, de seus estados emocionais, e com isso não precise usar a boca de uma forma, né, agressiva, de uma forma mais primitiva. Então essa é a dica, até num sentido mais direto, aos professores. A coisa mais importante é a sublimação. E isso eles já fazem. O fato de contar historinhas, o fato de pedir que as crianças contem historinhas, falem, né, nomes ligados ao cotidiano, isso tudo é o elemento chamado por Freud de sublimação. É aí que a agressividade começa a se transformar. Agora, quando existe uma falha na ambiência primária, no ambiente primário, na casa, tudo fica mais complicado. Por quê? Porque a criança não entende os limites. Porque muitas vezes não foi nem mesmo colocado à criança esses limites. São pais permissivos. Quantas vezes não ouvi isso, né? Dos meus alunos que são professores. Quando a gente chama os pais, eles dizem que tem alguma coisa errada, porque o seu filho é um anjinho. Não pode ser tão agressivo assim. Os professores devem estar mentindo. Preferem acreditar, né, que os professores mentem e a criança pequena fala a verdade. Então vejam, né, que isso tudo está ligado com essa falha inicial nesse ambiente. Em alguns casos, essa falha impossibilita totalmente a ação institucional. Quero deixar isso bem claro. A escola não pode fazer tudo. Os professores não podem fazer tudo aquilo que os pais deveriam fazer. Eu até digo que antes da educação formal, há necessidade de uma educação afetiva. Essa educação afetiva é o que vai fazer a criança ter empatia. A criança inicialmente morde a mãe, arranha, belisca, mas chega um momento, ao se apegar à mãe, ela não morde mais, ela fica presa, né, ao afeto. Vocês, perdoem minha comparação, mas é só para perceber como isso tem a ver com o lastro animal nosso. É só observar cães.
cães, quando se apegam a crianças, a adultos, ensaiam morder, mas não mordem, né? Ou seja, a mordida leve, né? É a ideia do comportamento que parece ser agressivo, que irá levar à mordida, mas ela não acontece. Por que que não acontece? Porque o animal ele já está apegado. Quanto mais apegado, mais ele preservará o objeto. Por isso, a falta de apego, a falha na ligação com os entes queridos, a falha na produção da empatia, vai impossibilitar a sublimação bucal, vai dificultar. E aí, a criança, como está desamparada, está desesperada, ela vai exteriorizar toda a sua insatisfação, toda a sua agressividade, muitas vezes mordendo, muitas vezes afastando, né, o perigo a partir da boca. E aí pode existir até um retardo no letramento. Uma criança que continua a usar a boca dessa forma visceral, primitiva, ela não terá facilidade de fazer a transição, né, das mordeduras para a linguagem, das mordeduras para a fala formal. Então entendam, eu vou terminando, né? Quero que vocês entendam que nesse vídeo o que eu quis é mostrar como a agressividade primitiva está relacionada, né, a fatores, diríamos, até normais. Mas lentamente a criança será levada a transformar esses aspectos primitivos. Mas para que ela transforme, ela precisará de uma base, ela precisará de uma ajuda. Então você que é professor, você que é professora, não fique desanimado, né? Não tenha esse sentimento de fracasso, porque você não pode fazer tudo. Você pode ajudar muito, mas também os pais precisam entender aí o seu papel, as suas funções, né, sociais. Se isso ocorrer de uma forma, né, racional, lógica, a criança conseguirá sublimar, transformar a sua agressividade primitiva em criatividade mental, psíquica, né? Ela deixará de morder, de reconhecer o mundo através da boca para descrever o mundo através da boca e de sua sensibilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem o vídeo, deem aí, né, o like. É muito importante vocês fazerem inscrição no canal. Convidem outras pessoas para fazer também inscrição no canal. Isso vai ajudar nós divulgarmos mais essas ideias. Eu criei esse canal com esse objetivo, para ensinar elementos de psicanálise, de filosofia, de sociologia, de forma gratuita, para atingir mais pessoas com essas informações tão vitais, tão importantes, né, para o nosso bem-estar. Um abraço e até a próxima vez.